Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Olha, tudo bem, né? Graças a Deus. Firme na fé, crendo e falando a palavra de Deus e tendo o resultado daquilo que a palavra nos dá. Segurança, paz, alegria, saúde divina, cura, libertação, provisão e proteção. Aleluia, graças a Deus, né? Tivemos uma vigília ontem, já com quase 8.000 horas de oração nessa torre da vigília. Pastor Silas e a irmã Jane fazendo um belo trabalho, e todos aqueles que compõem a vigília, parabéns, vocês são uma bênção. Amém? Graças a Deus. Bom, nós estamos falando a respeito do nosso crescimento espiritual. Amém? Então nós temos princípios fundamentais para o crescimento espiritual. Nós falamos aprender a esquecer, falamos de aprender a perdoar. E agora nós vamos falar de aprender a orar. Aleluia. Então, quem aprende a esquecer, também aprende a perdoar, e aí está apto a aprender a orar. Esse passo para o desenvolvimento espiritual é aprender a orar. Você não pode crescer espiritualmente, ser bem-sucedido em seu caminhar cristão, sem desenvolver uma vida de oração. Uma vida de oração bem-sucedida precisa ser baseada na palavra de Deus. Em João capítulo 15, o verso 7, Jesus disse: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos sereis, ou vos será feito. Se tirasse parte desse versículo do seu contexto e lesse: pedireis o que quiseres e vos será feito, você diria: oba, oba, isso não é maravilhoso? Ele disse que posso pedir qualquer coisa e que isso me será feito. Senhor, eu quero isso, e o Senhor quer aquilo, e vou conseguir só porque pedi. Mas espere um instante, não foi isso que Jesus disse. Não saia por aí com apenas uma parte do versículo pedindo a Deus tudo o que você quiser. Pedir e alcançar aquilo que se deseja é uma condição que se apoia no restante do texto. Se permanecerdes em mim. Aleluia. Permanecer em Jesus significa não apenas ser nascido de novo, mas andar em contínua comunhão com Ele. Vou repetir para você. Permanecer em Jesus não significa só ter nascido de novo. Significa andar continuadamente em comunhão com Ele. Note uma outra condição do versículo: e as minhas palavras permanecerem em vós. Você nunca será bem-sucedido em sua vida de oração se não conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa permanecer ou viver em seu coração. Quantas pessoas falam comigo para que eu concorde com ela em oração sobre algo? Pergunto-lhe se sabem o que a palavra diz a respeito do assunto. Pergunto se a sua fé tem fundamento bíblico, em que texto está baseado. Muitas vezes elas respondem: em nenhum, particularmente. Digo-lhes: bem, então isso é que vai receber, nada particularmente. Você só vai receber respostas quando a sua vida de oração estiver baseado na palavra de Deus. Portanto, quando em necessidade, encontre textos que prometam aquilo que você está pedindo em oração. Então terá um sólido fundamento da fé, ou para a sua fé. Vou ser honesto com você. Já surgiram necessidades diversas em minha vida, em minha família, em meu ministério, sobre as quais não orei de imediato. Imediato. Algumas vezes se passaram vários dias sem que eu orasse. Eu queria orar baseado na palavra e ter a questão resolvida de uma vez por todas. Então, eu tomei tempo para absorver a palavra, primeiramente construir um sólido fundamento para a minha fé, apesar de já saber que a palavra dizia sobre o assunto. Tomei tempo para, mais uma vez, fixá-la em meu coração, para que tivesse um sólido fundamento da minha fé. Deus já me disse em sua palavra que a resposta à minha oração é parte da minha herança em Cristo. Portanto, eu sabia que não precisava orar como se a resposta já me pertencia. Podia simplesmente orar, pedir a Ele,
por aquela necessidade e continuar glorificando pela resposta até que a manifestação ocorresse. Se não conseguir encontrar textos específicos que prometam satisfazer suas necessidades, peça a Deus que fale com você sobre o assunto. A Bíblia promete, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Conforme você espera em Deus, baseado nas Escrituras, o Espírito Santo lhe ministrará e a sabedoria divina proveniente da palavra sobre a sua situação. É claro que a direção do Espírito Santo estará sempre de acordo com a palavra de Deus. Quando a sua fé estiver fundamentada na palavra, ore de acordo com as diretrizes que Jesus nos deu para a oração do Novo Testamento. Isso faz parte de permitir que as palavras de Deus permaneçam em você. João capítulo 16, o verso 23 e 24. Naquele dia nada perguntareis, em verdade vos digo. Se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedidos em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ora, sabe, meu irmão, ore ao Pai em nome de Jesus. Essa é a ordem divina para a oração do Novo Testamento. Você só poderá crescer espiritualmente quando basear sua vida de oração na palavra de Deus. Então, nós aprendemos a esquecer, a perdoar e agora o quê? Como orar. Não é verdade? Como orar, aprender a orar. Aprender a orar é saber que Deus responde à sua palavra, porque a sua palavra é carregada de fé, ela traz substâncias que quando eu creio nela, ela atinge o coração de Deus, o agrada e ele torna-se galardoador da minha vida e da vida daquele que está orando. Por isso que Tiago diz que a oração do justo é poderosa em sua eficácia, ela é poderosa, ela é eficaz, ela vem com resposta. Já sabemos que a resposta do Senhor é que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Agora nós precisamos do quê? Fundamentos bíblicos da nossa oração. Então não adianta orar de qualquer jeito. É melhor não ter pressa para orar. É melhor ir conhecer a verdade, ter um firme fundamento para depois orar a palavra de Deus. Quando eu oro a palavra do Senhor, eu estou orando o próprio Senhor na oração. Quando eu estou orando o próprio Senhor na oração, ele está envolvido comigo. E ele mesmo disse, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio. E coisa linda, maravilhosa. Aprendemos a esquecer, aprendemos a perdoar e aprendemos a orar. Isso é crescimento espiritual. E nós vamos em frente ainda mais algumas coisas aí. Acompanhe, dedique um tempo a pegar esses versículos bíblicos, a estudar, a ver o que a palavra diz a respeito daquela condição que você precisa. Se é cura, se é provisão, se é comunhão, se é casamento, se é o que for. Procura na Bíblia e ora a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua oração será respondida, porque Deus é fiel e ele é fiel com aqueles que andam na sua palavra. Bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama. Não esqueça de dar uma sapateada na cabeça do diabo, que ele é derrotado. Mas vamos em frente, crescendo espiritualmente, em nome de Jesus. Amém.